noite, meus irmãos. Podeis assentar. Que a luz do nosso Senhor Jesus brilhe em cada coração nesta noite e sempre. Amém? Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso culto, dando sequência, já com este louvor tão belo. Nós queremos saudar os nossos irmãos e amigos que não somente estão aqui, mas aqueles também que nos acompanham pela internet, como de costume sempre fazemos. Queremos saudar o nosso visitante, irmão Sérgio. Irmão Sérgio, levante a mão, por favor. Deus abençoe sua vida pela sua presença aqui. Sinta-se em casa, nosso meio. Deus realmente possa encher o coração do irmão para estar aqui, não somente hoje, mas sempre conosco. Obrigado por sua vida. Meus irmãos, eu queria deixar um aviso antes de nós orarmos. A irmã Selma nos pediu para que os irmãos líderes do grupo dos PGMs, aguardassem por mais uma semana, porque o material ainda não ficou pronto. E na semana que vem, após o término do culto da noite, esse material vai ser entregue aos líderes do PGM. Então, todos os irmãos já solicitaram o material. Domingo que vem, após o culto da noite, será entregue ali na garagem para que o irmão possa estar utilizando esse material para fazer estudos, não só virtuais, mas também presenciais, com o devido cuidado, conforme a estratégia que cada um tem recebido de Deus. Nesta noite, o tema do culto é: Nasceu Jesus, o nosso Salvador. O nascimento de Jesus mudou a história, antes de Cristo e depois de Cristo. E o nascimento de Jesus não redundou aí. Com a vinda de Cristo se encerra a história. Então, o nascimento de Jesus não é um nascimento qualquer. É um nascimento que fez toda a diferença, não só no mundo cristão, mas em todo o universo. Hoje nós sabemos que Cristo vive e Ele voltará para encerrar a história. Nasceu Jesus, o nosso Salvador. Jesus nasceu para nos salvar, não só das lutas que temos passado dia a dia, constantemente, mas a salvação eterna, para que habitemos eternamente com nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos, para nós estarmos pedindo a direção do Senhor para este culto, que o que Ele falar seja uma resposta direta à sua oração. Pai Celeste, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja para cultuar o teu santo e excelso nome. Sabemos, ó Pai, que muitos gostariam de estar aqui, muitos gostariam de estar ouvindo e participando da mensagem, do culto pela internet, mas nós sabemos também, ó Pai, que há muitas interferências que não permitem que o teu servo, tua serva, louve e exalte o nome do Senhor. Mas o Senhor aprove a nós nos abençoar para que estivéssemos aqui. E nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos predispostos a te adorar, o Senhor também está sempre com o coração aberto a nos responder. Por isso, ó Pai, nós pedimos para que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. Fale de uma forma em que não haja dúvida em nossa pequena fé. Que nós possamos, ó Pai, ser edificados pelos louvores, pelas canções, pelos agradecimentos, pelas adorações. E acima de tudo, ó Pai, pela Tua palavra. Use o Teu servo, ó Pai, irmão João, de tal forma que aquilo que ele nos falar nesta noite seja algo que venha mudar as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, rogamos para que o Senhor continue conosco. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Convido você a louvar, a cantar
essa oportunidade, ainda assim quer tentar falar pelas montanhas, pelos montes. Jesus nasceu o nosso Salvador. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos cantar com toda a alegria. Meus irmãos, ainda de pé, gostaria que fizéssemos a leitura bíblica em uníssono, baseada em Isaías, capítulo 9, versículos 2 e 6. Leamos, pois. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Podeis assentar, meus irmãos. Eu sempre, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, dentre os vários atributos de Deus, ali menciona 4, eu fico pensando, ali diz que dentre Príncipe da Paz, Paz da Eternidade, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro. Eu medito muito sobre isso. Maravilhoso Conselheiro. Quantas vezes nós crentes temos procurado conselho que não seja em Cristo? Nós subestimamos aquilo que Cristo pode nos dar, norte, discernimento. Procuramos conselhos, às vezes, muitas vezes, com pessoas que não têm um discernimento espiritual, e certamente a vida não vai ser conforme aquilo que Deus nos orienta. A palavra de Deus é a palavra de Cristo. E por isso, quando precisarmos de orientação, ajuda, que busquemos neste maravilhoso conselheiro. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Este momento é o momento em que nós separamos para os dízimos e ofertas, cantando o hino Nasceu Jesus. Jesus.
Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós dedicamos os dízimos e ofertas, rogando as tuas bênçãos sobre estes recursos, de tal forma que a tua igreja avance, pagando seus compromissos, honrando os seus credores, ó Pai, e abençoando muitas vidas, através dos projetos, através das obras sociais. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor abençoe também os irmãos que, de uma forma espontânea e voluntária, abençoaram dentro das suas possibilidades. Ó Deus, que o Senhor continue fazendo a tua prova na vida deles, Senhor, para que eles possam ver o quão bom o Senhor é e que o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Senhor. Pelo contrário, o Senhor sempre nos surpreende com maravilhas e bênçãos que muitas vezes nós não esperamos. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Apresentação de Natal, Quarteto Vocal Emanuel. Deus conosco. Boa noite, irmãos. Vou convidar o Josué para estar aqui. Nós somos o Quarteto Emanuel. Significa Deus conosco. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com todos nós, porque Ele nasceu, Ele está vivo e nós temos que glorificar esse Deus. Então, nós faremos uma apresentação de Natal e que espero que vocês orem por nós e também louve o Senhor conosco. Vamos orar? Eu convido, antes de a gente começar aqui, eu convido a orarmos. Tinha algumas pessoas na live falando que está um som um pouquinho baixo. A Aurine já está verificando ali. Então vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos na beleza da tua glória, da santidade, porque nós cremos que o Senhor nasceu, veio a esse lugar, se humilhou e está à destra do Pai. Senhor, intercede por nós. Nós cremos que Tu és um Deus vivo. Senhor, nós cremos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, nós pedimos que agora o Senhor nos abençoe também através da apresentação desse quarteto. Que o Senhor unja nossas vozes, mas sobretudo que o Senhor faça parte desse ambiente, desse culto, que as pessoas possam sentir a Tua presença através das músicas e ouvi-las para a salvação das mesmas. E que nós também, crentes que somos, possamos ser moldados e ser agradecidos pelo Senhor, pelo seu sacrifício, pelo seu amor que fez naquela cruz do Calvário por nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. E essa primeira música que estaremos louvando diz: vem, essa é a hora de adorar, essa é a hora de glorificar. Então, adore conosco, cante conosco, para glorificar o nome de Deus, nosso Deus. Esta é a hora de adorar. Vem render a Ele o coração. Vem
perante a Deus. Vem, toda língua confessará que és Deus, de joelhos louvarão. O maior tesouro irá ganhar quem escolher a ti. Estás para adorar. Vem, tal qual estás perante a Deus. Vem, vem. Desculpa, irmãos, acho que deu um problema no playback. Nos perdoa. Vem, esta é a hora de adorar. Vem, render a Ele o coração. Vem, tal qual estás para adorar. Vem, tal qual estás perante a Deus. Vem, Vem, esta é a hora de adorar. Vem, render a Ele o coração. Vem, tal qual estás para adorar. Vem, tal qual estás perante a Deus. Vem, toda língua confessará que és Deus, de joelhos dobrarão. O maior tesouro irá ganhar quem escolher a ti. vem, esta é a hora de adorar. Oh, sim, vem, render a Ele o coração. Vem, tal qual estás para adorar. Vem, tal qual estás perante
todos os povos cantem triunfantes, sigamos felizes até Belém. Já é nascido Cristo, Rei da glória. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos ao Senhor. Vem agora, vem agora, vem agora, vem. Ó, noite santa, mil estrelas brilham, é o nascimento do Deus Salvador. O mundo andava em trevas e pecados, mas Deus mandou sua luz por amor. Com esperança o mundo agora canta, porque surgiu um novo alvorecer. Ajoelhai, o coro de anjos cantam, Jesus nasceu, ó, noite santa é, nasceu Jesus, nasceu o nosso bem. De corações alegres nos curvamos perante o berço de Cristo Jesus. Seguindo a luz da estrela brilhante, também vieram os magos louvar. Com alegria, graças sim cantemos seu santo nome, vamos pois louvar. Cristo é o Senhor, louvai seu nome sempre, poder e glória vamos proclamar. Poder e glória vamos proclamar. Poder e glória
vem, ó vem, Emanuel, pra libertar Israel. Lamentos soam pelo ar, até seu filho aqui mandar. Cantai, cantai, Emanuel, em breve venha Israel. Nos ilumine, meu Senhor, as nossas vidas vem sarar. Dispersa as nuvens em curar, das trevas vem nos afastar. Oh, vem os nossos passos guiar, mostrando a nós o teu querer. Faz tua luz em nós brilhar. Contigo nós não vamos temer. Cantai, cantai, Emanuel, em breve venha Israel. Cantai, cantai, Emanuel, em breve venha Israel. Em breve venha Israel. Em breve venha Israel. Noite de paz, Noite de amor, tomem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantem anjos lá dos céus, trazem novas de perdão.
celestial. Quem pode te sondar ou ter um mundo igual? Possuiu da morte o réu, gozar aventura tal. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta a terra entoa, ó nova grande boa. Nasceu o Redentor. Ó povos exultai, nações a jubilar. Inspira toda dor, jamais se calmar. A Virgem deu a luz, a Deus glorificar. Nasceu o Glória a Deus. Ouçam anjos a cantar, glórias ao nascido Rei. Paz na terra aos homens bons, venho restaurar a paz. Ó nações, louvores-ai, com triunfo vence o Rei. Já nasceu o Salvador, na cidade de Belém. Junto aos anjos exultai, glórias ao nascido Rei. Eis o príncipe da paz, ele é sol, é retidão. Cristo é vida, Cristo é luz, ele nos cura da aflição. Sua glória assim deixou, salvação nos outorgou, para a vida conceder e a muitos renascer. Junto aos anjos exultai, glórias ao nascido Rei. Glória in excelsis Deo, glória in
Vinde, ó anjos, adorar. A Jesus o Rei nasceu. Tudo foi pra nos salvar. De uma virgem concebeu. Deus em carne se tornou. Grande plano revelou. Nosso Emanuel chegou. E os homens habitou. Junto aos anjos exultai. Glórias ao nascido Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao nascido Rei. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Dizer que estamos dia 10, já a partir do caminhada para realizar este sonho da igreja, de que para que nós futuramente providenciar novas instalações para a nossa educação cristã, abençoar vidas e abençoar a vida dos irmãos. Amém? Esta noite, meus irmãos, eu não quero fugir do tema de Natal, por isso a nossa mensagem será: Nasceu Jesus, nosso Salvador. Irmãos, pode a partir desse momento abrir as suas Bíblias. Lucas, capítulo 2. Vamos proceder à leitura do versículo 8 ao versículo. Todos nós, meus irmãos, sabemos que quando um bebê chega numa família, tudo se transforma, não é verdade? Desde o preparo para o nascimento até a chegada do recém-nascido. O recém-nascido, ele requer muita atenção, muito cuidado. E também mexe com a estrutura dessa família que tem que se reorganizar novamente. Com o nascimento de Jesus, irmãos, não é diferente. Jesus também, ele mexe com as nossas estruturas, mexe com os nossos conceitos, ele transforma as nossas vidas. Mesmo assim, meus irmãos, sabemos que ainda existem pessoas que continuam a viver a sua vida, as mesmas práticas, continuam a viver a sua vida diante de Deus, sensíveis a tudo, escravos do pecado, dos prazeres da carne. E aí eu pergunto, meus irmãos, por que essas pessoas ainda continuam vivendo a sua vida dessa maneira? Porque estas pessoas, meus irmãos,
não conhecem o real, verdadeiro sentido do Natal. Essas pessoas conhecem o Natal mundo, consumista, egoísta, das bebidas, das comidas, mas não conhecem o verdadeiro motivo do Natal, o verdadeiro sentido. Nós sim conhecemos o real e verdadeiro Natal. Nós sabemos que o nascimento de Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro motivo. É a notícia, é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Isso muda a nossa perspectiva de futuro. Com Jesus, passamos a ver a vida como algo passageiro, um pequeno espaço de tempo perto da eternidade no céu. Agora sim, com as Bíblias abertas, podemos fazer a leitura do nosso texto dessa noite. A palavra de Deus nessa noite nos diz: havia naquela mesma região pastores, campos, guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que eles tinham dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e como lhes anunciado. Irmãos, vamos fechar os olhos neste momento e orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por este texto que acabamos de ler. Que o Senhor, nesta noite, possa me usar, ó Pai, para trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Que o Senhor, nesta noite, possa abrir o nosso entendimento e coração. Entendamos, ó Pai, que o Natal é muito além do que festa, mas é Cristo que nasce dia a dia nos nossos corações. É isso que eu te peço, no sagrado nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos nas lições que este texto nos traz nessa noite, eu quero falar um pouco do contexto ao qual essa passagem bíblica acontece. A primeira proclamação do nascimento do Messias, ele foi feita a um grupo de pastores desconhecidos. E aí vem a pergunta: por que pastores? Por que não sacerdotes ou escribas? Entre os judeus, meus irmãos, da época do nascimento de Cristo, os pastores não eram tidos com grande estima, não eram autorizados a testemunhar nos tribunais. Ao visitar os pastores, o anjo revelou a graça de Deus para com toda a humanidade. Na realidade, os pastores viviam à margem da sociedade de Israel, eram desprezados. Seu trabalho não apenas os tornava cerimonialmente impuros, mas também os obrigavam a passar meses longe do templo, os impedindo assim de praticar a sua religião. Deus escolheu se revelar naqueles que são desprezados no mundo, a fim de que, quando o milagre da salvação é operado neles, somente Deus recebe a glória. Este texto, meus irmãos, ele me traz 5 lições que eu quero compartilhar com os irmãos a partir de agora. A primeira lição:
Natal é uma experiência divina para todos. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 9, nós podemos ler: E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. Na tradução, grande temor. Meus irmãos, a presença e a glória de Deus é uma experiência única e marcante na nossa vida. Você consegue imaginar, meus irmãos, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, meus irmãos, é a manifestação do próprio Deus. É interessante perceber que a mensagem do nascimento de Jesus, ela foi, é e continua sendo para todos. Uma experiência divina, meus irmãos, não é algo para uma classe social específica. Todavia, os mais humildes, os mais simples, foram o que viram primeiro a glória, e depois vieram os ricos do Oriente. Não importa, meus irmãos, a situação social, moral ou espiritual que uma pessoa possa ter. Jesus veio para você. Jesus veio para aqueles que têm o coração humilde o bastante para aceitá-lo como Salvador. Não importa o que você seja ou aquilo que você faça, você pode ter uma experiência com Jesus nessa noite. Não pense que é necessário qualificações extraordinárias. Ele aceitará você como você é, pois o Natal é uma experiência divina revelada a todos. Natal não tem distinção. Natal é revelado a todos, como diz o texto a qual nós acabamos de ler. A segunda lição que esse texto me traz: Natal é uma experiência de paz e alegria. Dando sequência no versículo 10, nós lemos: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Quando alcançamos uma coisa, meus irmãos, que desejamos, o nosso coração, ele bate mais forte para contar essa boa notícia a todos, que nos trouxe grande alegria. Eu acabei de relatar a questão do terreno, como é uma alegria tremenda chegar aqui para os irmãos e ter uma resposta positiva, que nós conseguimos avançar naquilo que o nosso Deus colocou nos nossos corações e que Ele nos ajudará a conquistar. Quando o evangelista Mateus, ele usa, lá no versículo 9, na parte A, não temais, quando o anjo declara, usando o termo, não temais, declarou o anjo, ele usa o termo que significa pregar boas novas, usado com frequência por Lucas, tanto no seu evangelho, tanto também no livro de Atos dos Apóstolos. Vemos aqui que Lucas, o evangelista, ele fala sobre a universalidade do evangelho. As boas novas são para todos, não apenas para os judeus. Mas, meus irmãos, quais seriam essas boas novas naquele momento em qual esse texto ocorreu? Não era que Deus havia enviado para o povo naquele momento um soldado, um juiz ou um reformador. Não. Deus havia mandado o Salvador, que somente ele poderia suprir a maior necessidade do coração do ser humano. Era uma mensagem de paz a um mundo que passara por inúmeras guerras. A famosa paz romana já durava 27 anos antes de Cristo. Mas a ausência de guerras, meus irmãos, nós sabemos que não é garantia de paz. O termo hebraico, shalom, paz, significa muito mais do que tréguas das batalhas da vida. Significa bem-estar, prosperidade, segurança, integridade, plenitude. É mais relacionado ao caráter do que às circunstâncias. A vida naquele tempo era tão difícil quanto hoje. O desemprego estava em alta, os impostos também. Os padrões morais da época estavam cada vez mais baixos e o governo militar, ele controlava o povo. Nem a lei romana, nem a filosofia grega, nem mesmo a religião judaica eram capazes de suprir as necessidades do coração humano. Então Deus enviou o seu próprio Filho. Terceira lição que eu aprendo também no texto, meus irmãos: Natal é uma experiência de salvação. Lucas
no versículo 11, nos diz: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Algumas pessoas da época esperavam que Jesus pudesse ser um salvador político, que livrasse o povo da corrupção e da opressão romana. Outros esperavam que ele pudesse livrar das doenças e dos sofrimentos físicos. No entanto, a principal missão de Jesus é salvar-nos do pecado e da morte eterna. Nós já lemos esse versículo por 2 vezes hoje no culto, e eu vou ler ele pela 3ª vez. Mateus 1, 21, que nos diz: Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus, meus irmãos, nasceu, viveu e morreu por você, por mim. Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Só em Jesus, meus irmãos, existe salvação. Sem Jesus não há Natal. Sem Jesus não há salvação. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você ou eu tenha feito, para que nós não podemos pagar por essas coisas, a fim de que nós sejamos perdoados e possamos ser livres. Isso, meus irmãos, é chamado de graça. É a única maneira através da qual nós iremos chegar ao céu, pois nenhum de nós somos perfeitos. Embora que seja de graça para nós, custou muito caro a Jesus. Jesus sacrificou muitas coisas, meus irmãos, para que pudesse fazer isso por nós. Ele deixou o seu trono, ele deixou o seu reino, seu lar na glória. Ele limitou-se a si mesmo, tornou-se humano e suportou todas as nossas dores e sofrimentos. Ele deu a sua vida por nós, ele morreu na cruz por nós. Jesus não ficou sempre numa manjedoura, ele não ficou sempre num berço, ele foi para a cruz por amor a nós. Essa é uma lição que eu aprendo também neste texto, que é a nossa 3ª lição, e agora sim nós podemos passar para a 4ª lição, a qual o texto nos traz nessa noite. Natal, meus irmãos, é uma experiência de adoração. Lá em Lucas, nos versículos 13 e 14, nos diz o evangelista: E de repente estava ali com os anjos, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. Os anjos, meus irmãos, devem ter se maravilhados ao ver o Criador nascer como criatura, o Verbo na forma de um bebê incapaz de falar. A melhor resposta de gratidão do nosso coração é uma atitude de admiração e adoração. Primeiro, um anjo apareceu e proclamou as boas novas. Em seguida, um coral de anjos, meus irmãos, juntou-se e entoou junto com ele um hino de louvor. Pela primeira vez em séculos, a glória de Deus voltou à terra. Se aqueles pastores corajosos se assustaram com o que viram e ouviram, podemos estar certos que tudo isso foi real. Os anjos, meus irmãos, louvaram a Deus na criação e agora louvavam a Deus no início da nova criação. O propósito do plano da salvação é a glória de Deus. A glória de Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas por causa do pecado de Israel, ela se foi. No período em questão, vemos a glória de Deus voltar à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Aquela manjedoura humilde transformou-se no Santo dos Santos, porque Jesus lá estava. A 5ª lição, meus irmãos, que este texto também nos traz essa noite, é que o Natal é uma experiência de fé e obediência. Versículo 15 nos diz: Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Assim, meus irmãos, que os anjos entregaram a mensagem, os pastores
partiram para Belém. A expressão até Belém significa que estes pastores estavam a uma certa distância da cidade, mas se dispuseram a fazer a viagem para ver o Messias recém-nascido. Eles foram a Belém para ver os acontecimentos que o Senhor os deu a conhecer, não para ver se isso ia acontecer. Eles ouviram a palavra e creram. Meus irmãos, eu fico maravilhado com a disposição dos pastores. Muitas vezes nós não nos colocamos a serviço do Senhor. Muitas vezes nós não vamos de encontro àquilo que o Senhor deseja que nós possamos fazer. Nós às vezes nos comportamos como Tomé. Temos que ver para crer. E esses pastores, ao receberem a notícia da tão esperada chegada do Messias, eles não hesitaram. Eles largaram seus afazeres. Lá no início eu falei que eles ficavam meses nos campos, acompanhando seus rebanhos. Eles largaram e foram de encontro ao Messias recém-nascido. Eles foram de encontro à glória de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós abrimos as mãos, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas e colocamos as nossas prioridades na frente de tudo. Em 1 Tessalonicenses 2,13 nos diz: por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra de pregação de Deus, a recebeste, não a palavra de homens, mas segundo é na verdade a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes. Os pastores sabiam o que deveriam procurar. Um bebê recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Foi exatamente isso que eles encontraram. Adoraram a Jesus e se maravilharam com a graça e bondade de Deus e com o milagre que havia sido realizado por eles. Estes pastores, meus irmãos, servem de exemplos para nós. Eles receberam pela fé a mensagem de Deus que Deus lhes enviou e responderam imediatamente em obediência. Depois de encontrar o bebê, transmitiram as boas novas aos outros, glorificando a Deus e o louvando. Em seguida, voltaram humildemente aos seus afazeres de sempre, não exatamente como antes, pois eram homens transformados. A experiência com Jesus não nos deixa voltar iguais, nós somos transformados, nós voltamos melhores. Uma outra situação que eu quero comentar com os irmãos, que os pastores, eles sabiam o que deveriam procurar. E nós, sabemos o que devemos procurar? Essa é uma pergunta que tem que ficar nos nossos corações. Nós estamos sabendo aquilo que nós devemos procurar? Os pastores sabiam. Por isso eles tiveram destino certo. Eles foram de encontro ao menino, sem fazer desvios, porque eles estavam certos da mensagem a eles entregue. Aplicações, meus irmãos, que eu quero fazer nesta noite para a sua vida e a minha vida. Primeira, Jesus cuida de mim como um pastor cuida do seu rebanho. Lá em João 10, 11, a palavra nos diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Messias, meus irmãos, veio como um bom pastor e como o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos pecados do mundo. Talvez esses pastores estavam nos campos cuidando de rebanhos que seriam usados para sacrifícios no templo. Nada mais apropriado que as boas novas sobre o Cordeiro de Deus fossem dadas primeiro a estes pastores. O bom pastor, meus irmãos, ele cuida das suas ovelhas. Ele avisa quando o lobo está próximo. E ele também vai em busca de novas ovelhas para fazer parte do seu rebanho. Jesus, ele se identifica com aqueles que são humildes, os que são tentados, os que são cansados. Jesus suportou as mesmas tentações que todos nós enfrentamos, mas permaneceu sem pecado, meus irmãos, porque era impossível ele pecar.
Sendo tentado como nós, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa luta contra a tentação, porque ele enfrentou todo o peso da tentação. A segunda aplicação desta noite: Jesus nasceu na pobreza. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, nos diz a palavra: capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus, meus irmãos, ele veio na pobreza para alcançar aqueles que eram pobres em espírito. Ele nasceu na pobreza para que os pobres soubessem que eles também são bem-vindos. Ele nasceu na pobreza para mostrar que a salvação, meus irmãos, não é um privilégio reservado apenas para alguns poucos felizardos. Ele nasceu na pobreza, meus irmãos, para mostrar que a salvação não pode ser comprada a qualquer preço. Jesus veio a primeira vez na pobreza, mas ele virá novamente como Rei dos Reis. A terceira aplicação e última desta noite: a mensagem foi entregue, temos que compartilhá-la. Lucas, capítulo 2, os versículos 17 e 18, por favor, irmão. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Meus irmãos, agora começa uma série de perguntas que eu quero que vocês possam refletir no coração de cada um nesta noite, já que estamos caminhando para o final da nossa mensagem. É incontável o número de almas que entrarão na eternidade sem Cristo. Quantos, meus irmãos, vão morrer hoje sem ouvir o Evangelho? Quantos nós hoje, meus irmãos, encontramos que ainda não ouviram o Evangelho? Vocês já fizeram essas perguntas? Continuando, quantos vão cruzar os nossos caminhos que não conhecem Jesus Cristo como o seu Salvador? Nós, meus irmãos, temos a responsabilidade de contar aos outros de Cristo. Como estamos fazendo isso? Como eu estou fazendo isso? Como você está fazendo isso? Reflita, medite sobre essas perguntas. Falar do Salvador a outros é uma obrigação séria e também um privilégio que nós, cristãos, temos que ter e devemos ser fiéis. Hoje, Jesus Cristo continua nascendo no coração das pessoas espalhadas pelo mundo todo. Por isso, todo dia é Natal. Todo dia, Deus continua revelando e colocando o seu plano de salvação em prática para todos os homens. Os pastores de Belém tiveram uma experiência sem igual. Através dessa experiência, podemos compreender porque o Natal revela o plano de Deus para as nossas vidas. O Natal, meus irmãos, é um presente de Deus para você e para a sua família. Não recuse este presente, não desperdice a sua vida iludido com outros presentes. Jesus Cristo, como seu Salvador, é sem dúvida o maior presente a qual você pode receber. Natal é Jesus. Sem Jesus não existe Natal. Sem Jesus não existe salvação. Entregue hoje mesmo a sua vida a Ele. Tenha, meus irmãos, o melhor Natal da sua história. Que Deus possa continuar nos abençoando, porque Ele tem o feito até este momento. Meus irmãos, feche os seus olhos para que nós possamos orar. Senhor Deus, obrigado pela sua bendita palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela sua mensagem. Obrigado, Senhor Deus, pelo nascimento de Cristo,
que nasce, ó Pai, em todos os dias nos nossos corações, nas nossas vidas. Que nós, ó Pai, possamos testemunhar o amor de Deus, de Cristo, por cada um que existe nessa terra. E possamos, ó Pai, mostrar ao nosso irmão que ainda não conhece o Evangelho ou não conhece a Cristo, que somente Ele é a porta de entrada para o seu reino celestial. Que não existe, Senhor, outra forma de alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor me deste de estar à frente com a responsabilidade de trazer a sua mensagem. É isso que eu te peço agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nasceu Jesus e nós temos que ser gratos a Ele e divulgar o seu nome a todo tempo. Convido o quarteto, Rogério também, Dani, para estarem vindo os músicos, a estarem aqui à frente. Vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Deus. Também, além do quarteto, gostaria de destacar a vida desses músicos preciosos também, que nos acompanharam aqui, toda semana estão aqui louvando ao nome do nosso Deus, não só esses que estão aqui hoje, mas também outros que fazem parte do Ministério de Louvor. Então, convido vocês a se colocar em pé, por favor. Josué, vem à frente também, Josué. Nasceu o Redentor. Vamos cantar todos juntos. Nasceu o Redentor. Ei.
morte e o réu, nos aventura traz, nasceu o Redentor. Amém, meus. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nasceu o Redentor em cada vida aqui, nossas vidas. Deus abençoe a vida do irmão João Paulo. Palavra abençoada. A gente conversando, parabenizando. A palavra tão clara. Ele falou assim: essa semana eu passei muita luta para estar aqui. Eu compartilhei com ele que quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que estamos no caminho certo, mais pelas adversidades que acontecem do que as evidências das bênçãos que temos recebido. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que para estar na presença de Deus, entender isso é ter que receber bênçãos. Mas aquele que anda na presença de Deus, ele sabe que está no caminho certo pelas adversidades que ele enfrenta. O inimigo não deixa fácil a vida do crente. Ele é perseguidor, ele não desiste de você. Mas nós, pela graça de Deus, nasceu o Redentor em nossos corações. Nós somos novas criaturas em Cristo. Eu não sei se o irmão Bruno tem outra canção para... Não, estamos caminhando para o encerramento. Sim, eu vou passar a palavra ao pastor, ele quer compartilhar uma palavra. Pastor Gerson, gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. E assim, em seguida, estaremos caminhando para o final. Amados irmãos, boa noite. Louvado seja Deus pela mensagem que ouvimos nessa noite, amém? Falando sobre nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo, que nasceu em Belém de Judá, para nossa eterna salvação. Deus abençoe, irmão João. Ano que vem, se Deus quiser, vai terminar seu curso do Seminário Teológico Batista Sul Fluminense. E a minha oração é que o irmão João continue pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje pela manhã, eu falei para os irmãos sobre o nosso terreno. Estava criado um impasse entre nós e a família em termos de negociação, de ajuste que a família queria. E graças a Deus, Deus tem usado a vida do irmão João. Ele negociou com a família e agora está tudo certo, está tudo bem. Mas tem um detalhe, nós temos que partir agora para valer, porque quarta-feira nós temos que depositar na conta da família 100 mil reais. É a entrada que a família quer, porque o negócio seja de fato consumado. 700 mil.
E nós vamos ter que dar uma entrada até quarta-feira agora, na próxima semana, de 100 mil reais. Nós temos 50 mil. E eu preciso que os irmãos me emprestem 50. Se cada um emprestar 10, 5, 2, até terça-feira, nós completaremos 50 e nós podemos fazer o depósito e o negócio estará consumado. Caso contrário, nós teremos dificuldades. E eu gostaria de que você, membro dessa igreja, ex-membro da igreja, onde você estiver nesse país, ou fora do país, que você nos ajude na compra desse terreno. É o terreno aqui ao lado da igreja, no fundo da igreja. Ele não pode ser de uma outra pessoa, porque a igreja precisa desse terreno para o futuro. Mas só que agora, na verdade, chegamos a um ponto da negociação que nós temos que agir, agora é a nossa vez. E o prazo que a família nos deu para que o negócio seja de fato consumado é que nós temos a entrada de 100 mil reais até quarta-feira. Volto a dizer, nós temos 50 mil, será emprestado, já está emprestado esse dinheiro para nós. Eu preciso de mais 50 até terça-feira, porque quarta-feira o dinheiro tem que estar na conta da família. Amém ou não? Está entendido? Se você puder fazer qualquer tipo de empréstimo, 5 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, nós vamos juntando até chegar, aí depois a igreja devolve você. Esse empréstimo não é exatamente oferta sua. A oferta sua está no carnê. Eu quero dizer a você, os carnês estão lá embaixo, na entrada do santuário, lá estão os carnês. Lá estão os carnês e as quantidades de pessoas, o quanto que você vai contribuir, você vai escolher. Nós temos de R$1.000 até 25 mil reais. De R$1.000 até 25 mil. Você vai escolher 25, né? Hein? 25 reais, desculpe. 25 mil é demais, né? Demais. Você é uma benção, né? Não, nós temos de 1.000 até 25 reais. Então, a base da pirâmide é lá embaixo. Porque lá queremos ter muita gente e gente também lá no vértice da pirâmide. Então, nós temos de 1.000 até 25 reais. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos juntos nessa campanha. Pense no futuro da igreja. Pense daqui a 50 anos. Pense daqui a 20 anos. Vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Barra Mansa está chegando a quase 200 mil habitantes. E nós temos que abrir espaço. O nosso tempo vai comportar 800 pessoas. E agora, se nós perdemos essa oportunidade, nós não teremos lugar nem para colocar os seus carros. O carro de vocês, confortavelmente, seguros aqui. Então, eu preciso que você faça o esforço e diga, pastor, eu posso emprestar 5, eu posso emprestar 10, eu posso emprestar 2. E esse dinheiro aí do empréstimo será devolvido a você. E você, o carnê, a sua oferta do carnê é outra coisa particular. Você entende isso? Só para a gente dar entrada até a quarta-feira. E o seu empréstimo a gente devolve. Porque ele vai pagar a você num tempo hábil. Tá certo? Vão entender a diferença ou não? Amém? Então, você fará isso. Fale comigo depois, até terça-feira, porque quarta-feira eu tenho que pôr dinheiro no banco, sob pena de nós termos dificuldades de fechar o negócio. Eu preciso que você faça isso. Você está em casa, membro dessa igreja, ex-membro dessa igreja, amigos nossos, onde você estiver no Brasil, nos ouvindo, nós queremos comprar um terreno no fundo da igreja, que nós temos um terreno junto a este, para que nós abramos o espaço, de tal modo que futuramente façamos um prédio de educação cristã para a glória de Deus, para treinamento de pessoas. É um tempo difícil, mas eu creio que você vai compreender isso, vai pôr seu coração nisso, ainda que você tenha votado contrariamente. O Espírito Santo vai convencer você de que a igreja precisa desse espaço. Talvez você não veja hoje necessidade, mas futuramente, se nós perdermos, será uma lástima. Então eu conto com você. Se você puder emprestar 2 mil, R$1.000, 5 mil, 10 mil, 15 mil, será devolvido a você, não é a sua oferta. E a sua oferta, então, você vai pegar o carnê lá hoje, pega hoje. Ninguém pode sair daqui sem o carnê. Nós temos lá R$25.
lá embaixo. E temos prestações de R$ 1.000, de 1.000 até R$ 25. Você pode fazer isso. Pega o seu carnê, põe diante de Deus, diga: Deus, quanto que o Senhor tem comigo? Quanto que o Senhor tem comigo? Ore primeiro, antes de você decidir, fale com Deus quanto que Deus tem com você, porque o dinheiro de Deus está comigo e está com vocês. Amém? Sim ou não? O dinheiro de Deus está conosco, com o povo de Deus. Deus trabalha com o seu povo. E eu espero que você possa fazer isso. Essa palavra. Outra coisa para a gente terminar aqui. Quarta-feira tem culto normal da igreja. Aqui no santuário, vamos orar. Na quarta-feira, às 19 horas. O Natal, que é na sexta-feira, não é isso? Sim ou não? Sexta-feira, vamos começar às 19 horas, sexta-feira. E no dia 31 também, às 19 horas. Natal, na sexta-feira, 19 horas. No dia 31, também 19 horas. Culto normal da igreja. Eu espero vocês que estão em casa e os irmãos aqui, para que nós celebremos com júbilo ao nosso Deus. Deus abençoe vocês. Não saia daqui sem pegar o carnê. Você vai orar. Vai pedir: Deus, quanto que o Senhor quer que eu dê para a compra do terreno? Você vai dar 19 prestações, naquilo que Deus puser no seu coração, você vai contribuir. E se você puder nos emprestar um dinheiro para a gente dar a entrada e fechar o negócio, até quarta-feira, esse dinheiro será devolvido a você em tempo hábil. Nós devolveremos esse dinheiro. Não é exatamente uma oferta, é um empréstimo. E o carnê, sim, você vai pegar para contribuir com 19 prestações para a glória de Deus. Eu tenho certeza em Deus que Deus nos dará o terreno. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos ouvir uma música e vamos terminar o culto dessa noite. Depois eu vou impetrar a bênção dos apóstolos e nós terminaremos.
sua cabeça e vamos orar. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, ao meu amigo Sérgio. Muito obrigado pela sua presença, Sérgio. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Nós precisamos da sua ajuda até quarta-feira. Nós precisamos de levantar mais 50 mil para a gente então fechar o negócio do terreno. Ore a Deus, se Deus tocar em você, você faz esse empréstimo, qualquer quantia para nos ajudar, e assim a gente faz o depósito na quarta-feira e vamos avançar para a glória de Deus. E no futuro vocês verão que valeu a pena o esforço. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o Deus que nos deu Jesus, por amor às nossas almas, a graça infinita de Jesus, que se entregou de maneira total por nós naquela cruz vergonhosa, e as eternas consolações do Espírito Santo que nos leva a Jesus, conosco sejam, irmãos queridos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite na presença do nosso Deus. Quarta-feira e sexta-feira estaremos celebrando aqui para a glória de Deus. Hoje nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Lembrem-se dos pastores que estavam nos campos vigiando seus rebanhos. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ouçam anjos a cantar, glórias ao nascido rei, paz na terra aos homens bons, veio restaurar a paz. Ó nações, louvores dai, com triunfos vence o rei, já nasceu o Salvador, na cidade de Belém, junto aos anjos exultai, glórias ao nascido rei. Eis o príncipe da paz, ele é sol, é retidão, Cristo é vida, Cristo é luz, e nos cura na aflição. Sua glória sim deixou, salvação nos outorgou, para a vida conceder, e a muitos renascer, junto aos anjos exultar, glórias ao nascido rei. Glória in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Vinde, anjos, adorar a Jesus, o Rei nasceu. Tudo foi pra nos salvar, de uma virgem concedeu. Deus em carne se tornou, grande plano revelou. Nosso Emanuel chegou, em
os homens habitou, junto aos anjos exultai, glórias ao nascido Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao Rei. Glórias ao nascido Rei.